Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 1º de março de 2026, estamos iniciando mais um culto, primeiro domingo do mês. Tradicionalmente nós realizamos a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar a participar conosco, separa seu pedacinho de suco de uva, seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco de uva, né? Seu pedacinho de pão. Venha participar conosco, amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca, Senhor, a minha, Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, Senhor, peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos em obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desse dos altos céus, faça cair por terra toda e qualquer tentativa de interferência das trevas e dos homens, de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. Sim, Senhor, o Senhor tem a primazia, Pai. Opere e age, que não haja nem mesmo a tentativa de ofuscar ou de atrapalhar, ou de vir trazer problemas, ó Pai, de qualidade. Em nome de Jesus, procuramos fazer com excelência, porque é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto aqui eu respiro, tão certo quanto amanhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Deus está aí, aleluia, tão certo quanto aqui eu respiro, tão certo quanto amanhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Vamos estar agora fazendo as nossas orações, que você possa estar colocando seu pedido de oração em pensamento, que o Senhor contempla. Também coloco também o aniversário do Carlos Bernardo Viano, que faz aniversário hoje. Também coloco aquela situação ali no Oriente Médio, que a paz reine. Sim, coloco Israel. Senhor Deus, Pai eterno, colocamos, Senhor, aquela situação ali, ó Deus, no Oriente Médio. Sim, ó Deus, aquele povo do Irã venha respirar, ó Deus, uma paz, a normalidade, ó Pai, o restabelecimento ali, ó Deus, daquele país. Também ali, ó Pai, da faixa de Gaza, ó Deus. Senhor, que todo aquele Oriente Médio venha sentir a paz, ó Pai. Em especial, colocamos pedindo pela paz de Israel, a paz de Jerusalém. Sim, ó Deus, restabeleça o teu propósito ali, ó Deus. Sim, sabendo que a região é o centro de todos os acontecimentos. Colocamos o Carlos Bernardo Viana em tua presença, ó Pai. Abençoa o dia dele. Que ele tenha como presente do Senhor, ó Deus, um encontro com o Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, tocando o coração dele. Que ele possa estar tendo, ó Pai, um mover, ó Pai, um agir espiritual forte, impregnante na vida dele, para trazer transformação. Venha, Deus, com a tua cura sobre a vida dele.
Venha, Senhor, em todas as áreas da vida dele, inclusive, principalmente a salvação, ó Pai. Dê esse presente para ele, ó Pai. É o que nós pedimos nessa manhã. Coloque os pedidos de oração que estão aqui na minha mão direita, ó Deus, que não foi respondido, para que o Senhor venha responder. Coloque também os pedidos de oração que estão aqui nessa caixa que não foi respondido. Coloque cada pedido que está sendo formulado por esse e por essa que está ouvindo, assistindo em tua presença, ó Pai. E eu lhe peço, ó Deus, opera, haja, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor colocou no meu coração hoje para falar sobre ministério. Já trouxe uma vez uma mensagem, aproximadamente sobre esse assunto, mas creio que nunca que é a mesma coisa. E eu coloco uma observação aqui, antes da gente entrar no eixo. Ministério não tem dono terreno, é de Deus. As pessoas têm que falar assim, uma tendência assim que eu tenho, né? E nós temos que tomar cuidado e falar, o meu ministério. Meu ministério não é meu. É o ministério que o Senhor me deu. É o ministério que o Senhor colocou na minha mão para me cuidar. Eu sou mordomo, eu sou serviço do Senhor. E Ele colocou o ministério para ser feito. Tem muitas igrejas evangélicas que ela fica muito longe disso. Onde o líder é o verdadeiro dono. Age com punho, mão fechada. Age ali, faz de tudo, até mata se for preciso, para manter aquilo que ele sente dele. E o ministério não tem dono. As pessoas obedecem de uma maneira cegamente, como se fosse dono. Respeitar a liderança é uma coisa. E você vê aquela pessoa, líder ali, como dono do estabelecimento é outra coisa. Aí eu coloco outra observação. O Senhor pode recrutar pessoas experientes, como também pode capacitar aqueles que Ele escolhe para escandalizar muitos. Aí eu coloco outra observação. O Senhor pode escolher uma circunstância, aparentemente. Parece que, como se Ele não tivesse opção, e na hora H ele apareceu uma pessoa, como eu coloquei como exemplo aqui, Gedeão, em Juízes, não vamos lá não, versículo 6, capítulo 6, versículos 11 e 12, parece que Gedeão foi escolhido assim, estava ali, cuidando ali, guardando ali da plantação ali, o Senhor pega ele para poder liderar. Maria, os próprios discípulos, dá uma sensação de que foi de última hora, precisou, levantou um líder. Também pode ter uma liderança por dinastia. De repente, o filho tem o direito de herdar, como acontece no caso dos reis lá, a dinastia de Davi, a dinastia de Jeroboão, a dinastia, e vai indo. O filho tem direito. Mas ele também pode quebrar essa dinastia, como o caso também que nós falamos com Salomão, lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Nós tivemos ano passado. Deus escolhe Salomão, antes mesmo de Salomão nascer. Davi tinha outros filhos, Deus quis que fosse Salomão, para fazer o ministério. E interessante que eu coloquei uma observação aqui também, que Deus pode revelar uma dinastia, tempos muito distantes. Houve, não vamos lá não, mas em 1 Reis, capítulo 13, versículo 27, assim que houve o racha de reino do norte e reino do sul, Jeroboão fez coisas terríveis. Deus mandou um jovem profeta e falar para ele que iria existir, iria aparecer um rei lá no reino do sul, que iria destruir aquele altar que ele tinha feito. E ele falou o nome desse rei, esse rei chamara Josias. 283 anos depois, esse Josias aparece
lá em 2 Reis, capítulo 23, versículos 15 e 16, consta ele rachando aquele altar como foi profetizado. 283 anos depois aparece essa pessoa para fazer esse ministério, do qual Deus anunciou 283 anos antes. E Deus também pode usar pessoas que não é hebreu. Ele construiu Nabucodonosor como servo dele. Mas olha o que ele fez aqui, Ciro. Deus revelou Ciro em Isaías, não precisa de lá não, mas em Isaías 44, versículo 28 e 45, versículo 1, Deus usou Isaías para dizer o seguinte: vai levantar um rei de um império, e o nome desse rei se chamará Ciro. 162 anos depois aparece Ciro. Você pode ir lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1, você vai ver. Esse Ciro traz de volta o povo que estava disperso. Deus tinha falado para Jeremias: 70 anos vocês vão ficar escravos lá na Babilônia. Cai o império da Babilônia, entre o império Medo-Persa, e eis aí o nome do rapaz, Ciro. Nem judeu não era. 162 anos depois aparece esse. Só para dar um exemplo geral, grotesco. Mas agora especificamente eu quero dar somente 2 exemplos. Um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Já citamos isso aqui, nós vamos retornar nele. Elias. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Como que sim? Né? Como que magicamente não fala como que ele foi chamado, simplesmente aparece no cenário do Velho Testamento esse nome. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbitas dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Segundo a palavra dele, mas uma palavra com base em que? A palavra do Senhor. Aparece esse homem aqui com esse ministério. Não diz mais nada, não diz quanto tempo que ele profetizou antes, mas ele era respeitado no cenário. E ele entrega uma profecia. Ele tinha um ministério, o ministério dele o quê? Era um ministério isolado, era um ministério de confronto, era um ministério de derrubada e de resistência. De repente, chega um certo momento, ele acha que vai acabar o ministério dele. Aí olha o que acontece aqui no finalzinho do ministério dele, capítulo 19. Ele passa por um trauma, foge, pede a Deus a morte, acha que já tinha acabado esse ministério, entrega para outro ministério. Aí no 19, versículo 16, Deus fala com ele o seguinte assim, 15, vamos começar pelo 15. Disse-lhe o Senhor disse para Elias: vai, volte o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, ungirás a Azael, rei da Síria, sobre a Síria. A Jeú, filho de Nisi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Olha, para vocês poderem perceber que ele deixa 3 missões para Eliseu realizar. Só consertar que coloquei aqui e é mais um pouquinho.
é 16, não é 15. Coloca 3 missões para ele realizar. Ungir o substituto dele, ungir o rei da Síria e ungir o rei de Israel. E mandou ele voltar. Quando Acabe volta, quando Elias volta, Elias faz algo interessante. Elias unge o seu sucessor. Está aqui no versículo 16. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentos juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E aí o consagrou. Ele fez o que Deus mandou. Aqui no capítulo 21, no de lá, versículo 17, fala bem claro. A Elias ameaça Acabe e Jezabel. Como é que fala no seu Andiero? Versículo 17, capítulo 21, versículo 17. Elias ameaça Acabe e Jezabel. O título. Elias ameaça Acabe e Jezabel. Jezabel tinha ameaçado Elias. Elias morreu de medo de Jezabel. Sumiu, fugiu. Ele tem um trato com Deus. Deus fala que não vai acabar seu ministério. O seu não. Não vai acabar o ministério que eu te entreguei, não. Volta. Ele unge um sucessor. E ele se sente tão fortalecido que antes ele era ameaçado, agora ele ameaça. Só Jezabel não. Ameaçou Jezabel e Acabe. O rei e a rainha. Prova de que ele levantou naquele vigor todo para continuar o ministério, porque não tinha que parar. Só que ele não ungiu o rei da Síria e ele não ungiu o rei de Israel. E Deus falou para ele que ele tinha que ungir. Prova de que o ministério não tem dono no terreno. O ministério que ele tinha, e dentro do ministério que Deus colocou na mão dele, era para ele ungir um sucessor, ungir o rei da Síria e ungir o rei de Israel. Você vai lá em 2 Reis. Depois que Elias parte, depois que Elias vai embora, Eliseu substitui ele. E o que significa o nome Eliseu? Elias mais eu. Ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Eliseu toma essa porção dobrada. O que acontece? O ministério de Elias continua através de Eliseu. Vários milagres que Eliseu realizou eram parecidos com os milagres que Elias realizou. E uma porção dobrada. Mas quando chega aqui em 2 Reis, capítulo 8, versículo 11 a 15, diz o seguinte: olhou Eliseu para Azael e tanto... É 2 Reis, não é primeiro não. Capítulo 8, versículo 11. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque eu sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo sobre as suas fortalezas, matarás para os seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Aí ele fala com ele: porque tornarás rei da Síria. Não foi Elias que falou, que fez isso, foi Eliseu. Aí logo no capítulo novo, vem o rei de Israel, Jeú. Mas também não é Eliseu que faz isso. Olha o que aconteceu aqui, capítulo 9, versículo 1. 9, 1.
Então o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos, um dos discípulos do profeta, ele disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai a Ramote de Gileade. E lá, chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nis. Entre e faça-o levantar-se no meio dos seus irmãos, leva-o à cama interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e diz: assim diz o Senhor, unge-te, rei sobre Israel. Ungi-te, rei de Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Por que Eliseu não foi lá fazer isso? Mas para mostrar que o ministério não tem dono, a ordem que Deus entregou para Elias naquela caverna fez com que Elias viesse, ungisse o seu sucessor. De ameaçado, Elias passasse a ameaçar, subiu num carro de fogo. Eliseu ungiu o rei da Síria e manda um servo dele ungir o rei de Israel, mostrando que o ministério não tem dono. Aquele ministério de confronto, aquele ministério solitário de Elias, passou-se para Eliseu e de Eliseu passou para o seu discípulo. Mas se não bastasse isso, olha para você ver o que acontece aqui em Malaquias, o último livro da Bíblia, no Velho Testamento. Malaquias, o último livro no Velho Testamento. Olha o que acontece quando Deus entrega uma profecia sobre a vinda de Jesus. O último livro, Jesus veio 400 anos depois dessa profecia. Malaquias capítulo 4, versículo 5. 4, 5 diz o seguinte assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldade. Mas Elias não tinha partido. Com maldição. Elias não tinha partido. Mas antes de Elias partir, Elias não confrontou o rei e a rainha. Elias não arrumou um sucessor. Esse sucessor não fez a medida que Deus tinha falado. O servo do servo de Elias não tinha feito a outra parte. Agora aqui vem de novo Elias para mostrar que o ministério não tem dono e é atemporal. Quanto tempo se passou que Elias foi embora? Em Malaquias é suscitado novamente o nome de Elias. Aí 400 anos depois que Malaquias fala isso, 400 anos depois, Mateus capítulo 11, Jesus fala uma coisa interessante. Mateus capítulo 11, dos versículos 7 a 10. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, parente de Maria, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho
diante de ti. Aí ele fala aqui uma coisa interessante, que está sobre aqui ele quem? Aquela profecia de Elias. Então Jesus coloca em João Batista a unção de Elias. 400 anos depois que Malaquias profetiza, e muito mais tempo depois que é profetizado, através ali na época do rei Acabe, muito distante, aparece o quê? João Batista na unção de Elias. Qual é a unção? Um profeta isolado e um profeta de confronto. João Batista teve a cabeça decapitada porque ele confrontou o rei Herodes. Morreu porque ele confrontou o ministério isolado de confronto e o ministério de preparo. Para por aí não. João Batista foi decapitado. Uma hora que fala no versículo 12, 11 ao 14. Em verdade, 11 ao 14, bem. Em verdade eu lhe digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quiserem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Gente, esse aí é o Elias. Mas vou dizer para vocês, os do reino, os discípulos, a igreja que eu vou levantar é maior do que João. Sabe o que quer dizer isso? A unção que Deus colocou em Elias, que levantou Elias para confrontar o rei e a rainha, a unção que foi passada para Eliseu, a unção do Eliseu que foi passada para o servo do Eliseu, a unção que foi profetizada por Malaquias, que iria estar em João Batista, que é a unção de Elias, essa unção passou pelos discípulos. Nós, nessa unção de Elias, como que isolados da sociedade, como que nadando contra a tempestade, contra a maré, contra os rios, contra tudo que possa imaginar, lutando, nós como Elias, confrontando reis, confrontando o sistema, confrontando tudo que tem a situação, a unção de Elias. O cristão que não confronta, o cristão que não bate de frente, o cristão que não sujeita ao sistema, não é cristão. Paulo mesmo disse, não conformeis com este século. Então quer dizer que essa unção que foi determinada sobre Elias está sobre os discípulos. Olha como que esse ministério ele veio trazendo até mesmo depois da morte de João Batista. Algo começou no Velho Testamento. Agora deixa eu mostrar um outro. Algo começou no ministério de Jesus. Profetizado lá atrás. Vamos lá em Isaías. Isaías 61. Todo o livro do Velho Testamento revela a vinda de Jesus. Todo. Não tem esse nem aquele que não revela. Mas esse aqui em especial, ele revela sobre o ministério de Jesus. Lá em Isaías 53, fala sobre o sofrimento dele. Cada livro fala alguma coisa sobre Jesus. Mas esse aqui tem algo muito específico que fala sobre o ministério de Jesus. Isaías 61, no versículo 1, diz assim:
o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para ao ministério, pregoar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantado pelo Senhor para a sua glória. A síntese do ministério do Messias, que é o ministério de Jesus. Aí Jesus vem e fala, lá em Lucas, capítulo 4, quando ele estava iniciando o ministério dele, ele viveu 30 anos, cumprindo a data certinha de que o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote em si, teria que iniciar o ministério dele. Todo sacerdote começava o ministério com 30 anos de idade. E quando completava 50 anos de idade, eles aposentavam. Quando Jesus completou 30 anos de idade, ele deixou o trabalho secular como carpinteiro para assumir o ministério. Até então ele levou a vida secular normal. Aí quando deu 30 anos de idade, ele assumiu. Na que ele assumiu, ele esteve na cidade natal dele, e ele disse assim, 4, versículo 18, lá em Nazaré, ele diz o seguinte, vamos 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Não foi ele que escolheu o pergaminho, porque cada pedaço tinha um pergaminho. Eles pegaram o pergaminho do profeta Isaías. Aí Jesus foi naquele lugar certinho e falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu as escrituras que acabaste de ouvir. Aquela escritura estava falando sobre o Messias que viria. E qual seria o ministério do Messias? Jesus falou assim, hoje está cumprindo em mim. Eu é que sou este. Quando João Batista foi preso, lá na cadeia, João Batista estava assim, com medo de que teria errado na pessoa de Jesus como Messias, mandou um discípulo para perguntar se era ele mesmo, que era o Messias, ou se ia vir outro. Jesus começou a fazer tudo isso aqui. Falou para os discípulos de João, falou assim, vai lá e fala para ele. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, o evangelho está sendo pregado, está sendo liberto as pessoas de demônios. É os sinais. João Batista reconheceu que Jesus era o Messias, não é pelo fato que ele viu na hora do batismo a pomba pousar sobre Jesus, que é um sinal que Deus deu para João Batista. Mas na hora que ele estava na cadeia, bateu nele um medo que ele podia ter errado. Mas o que fez com que João Batista ficasse calmo e tranquilo é os sinais. Se Jesus não tivesse feito os sinais que ele teria feito, ele não seria reconhecido como Messias.
Mas Jesus começou um trabalho de confronto e com base nos sinais, manifestação de poder. Quando o povo foi liberto lá do Egito, Deus falou o seguinte assim: todo mundo vai saber quem sou eu através do poder que eu vou manifestar em Faraó. Jesus da mesma forma. Jesus manifestou o poder dele durante 3 anos de ministério. Por isso ele foi reconhecido como Messias. Pelo poder manifesto a ele. E ele iniciou o ministério dele. Eu falei para você sobre o ministério de Elias. O ministério de Elias passou gerações. O ministério de Elias chegou no DNA da igreja. Aquela maneira de Elias, o ministério de Elias. Aí Jesus começa o ministério dele. E o ministério de Jesus era o quê? Cercado de sinais. Aí em João capítulo 5, o próprio Senhor Jesus fala. João capítulo 5, versículo 19. 5,19, ele diz o seguinte, João 5,19. João, acho que eu andei errando aqui. Não é João, não. Agora me danei. 5,19. Só um minutinho. Eu sei que é 5,19. Eu devo ter errado, é o a quem? 5,19. Só um minutinho. Não vai embora. 5,19. Eu errei aqui, foi o endereço. 5. Esqueci. Errei mesmo aqui. Jesus, ele explica o seu ministério. João 5,19. Está aqui. Por que eu falei de errado? É isso mesmo, João 5,19. Estranho. Vamos lá. Jesus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Vamos lá no versículo 33. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade, João Batista. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele, que é João Batista, era a luz que ardia e iluminava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Olha como é que ele deixa bem claro. Nós falamos sobre o ministério de João Batista, que é uma herança, que é o ministério de Elias. Jesus vai confrontar o ministério de João Batista com o dele. Olha, o ministério de João Batista
que era na unção de Elias, é menor do que o meu. Porque o ministério de João Batista é o testemunho de homens. O meu não, o meu é o testemunho de Deus. Aquilo que eu falei para vocês, o ministério começou com Elias, aqui Deus está falando, Jesus está falando sobre um ministério muito maior, o dele. Ministério feito o quê? Com manifestação de poder. Mas eu te pergunto, que poder é esse? João 16, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. João 16, versículo 7 e 8, diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está subjugado. Ele está dizendo o seguinte assim: eu vou partir, mas o ministério não vai parar. E eu digo para vocês algo muito especial. Vocês estão tristes, mas deixe eu ir para que ele venha. Ele é melhor que eu. Eu estou aqui limitado terrenamente, em situações limitadas no tempo e no espaço. Mas ele virá. Ele quem? O Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? O próprio Espírito de Jesus. Jesus voltar em espírito. Quer dizer então que com a morte de Jesus, não iria parar o ministério de Jesus? Esse ministério que ele deu, que ele mesmo explicou, que foi fazer o que? A vontade do Pai. Deixa eu ir para que ele venha. Eu te convido, eu te garanto que é muito melhor que ele venha. Aí o ministério de Jesus continua através de quem? Em espírito, pelo Espírito Santo. Olha o que ele fala aqui no capítulo 14. Volta um pouquinho. Como eu disse para vocês, ministério de manifestação de quê? De poder. O poder quem? Depois que Jesus partisse? Pela pessoa do Espírito Santo. Aí fala aqui, Jesus falando para os discípulos, 14, de 11 e 12. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E maiores obras fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus vai para junto do Pai, mas a obra não vai parar. Por quê? Porque os discípulos eles vão fazer a obra e continuar a obra. Mas por que vai continuar a obra? Ele fala aqui no 13, tudo quanto pedistes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amas, guardará os meus mandamentos. Então quer dizer que a obra não para. Jesus parte. A obra continua através do Espírito Santo em cada um dos discípulos. As obras que Jesus fez, o discípulo pode fazer e obras maiores fará. Olha o que ele fala aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, na hora que ele está partindo. Olha como que ele fala algo interessante em Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. E lhes disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Em meu nome expelirão demônios, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você viu aquele ministério que ele falou lá em Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para. Ele fala aqui, na hora que estava para partir, eu vou partir, mas meu ministério continua com vocês. Vocês terão os sinais que eu fiz. E ele falou, em obras maiores farás. Olha o recado que ele dá aqui para os discípulos, para nós, mas para os primeiros discípulos, lá em Lucas, capítulo 24. Na hora que ele está partindo, lá em Lucas registra algo que ele fala. Olha o que ele fala em Lucas, capítulo 24, versículo 48. Eis que eu envio sobre vós, 24, Lucas 24, 49, versículo 49, 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse poder vem imediato. Mas eles aqui não. Eles tiveram que esperar. Não faz a bobeira de começar o ministério que eu te entreguei para continuar antes de ser revestido, não. Nós, para sermos revestidos desse ministério que o Senhor entregou, temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eles tiveram que esperar o Pentecoste. Não sair da cidade até ser revestido. Lá em Atos. Vou lá no livro de Atos. Atos. Capítulo 1. Versículos 6 e 7, ele diz em Atos, capítulo 1, 6 e 7. 6 a 8. Então, os que achavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reserva para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra, em todo o mundo. Sereis minha testemunha em todo o mundo. O ministério não vai parar em mim. Vocês irão continuar o ministério em todo o mundo. Ele deixou bem claro. Aí, para a gente partir para a ceia, antes da ceia, ele vem aqui e fala aqui em Atos, capítulo 2. Acontece o que foi prometido, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E passaram e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse.
cumpriu-se ali em Pentecoste. Não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Foram revestidos em Pentecoste. A pessoa tem uma música que fala assim, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. É um equívoco. Ele desceu só uma vez. O ministério do Espírito Santo, que é a continuação do ministério de Jesus, porque é o Jesus em Espírito dando continuidade, começou aqui em Pentecostes, foi só uma vez que desceu. Desceu como que em forma de fogo. Não voltou mais, continuou com a igreja. A igreja traz esse ministério, a continuação do ministério de Jesus, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Quando Jesus vier, vai ficar nos ares para buscar essa igreja. A igreja que vai ficar vai ser uma igreja legalista. Os cristãos, líderes, pessoas formadas, pessoas leigas, pessoas simples que vão ficar, vão ter a vida, a salvação garantida? Vai, mas sim a presença dessa igreja que carrega esse ministério. Qual ministério? O ministério que vem com os sinais que Jesus fez. Essas obras farás e obras maiores farás. Começou aqui em Pentecoste na igreja, mas quando a igreja for relevada, esse ministério de Jesus vai junto. Qual ministério? Esse ministério do confronto, esse ministério dos sinais. Como Elias confrontou, o ministério de Jesus confronta. Por quê? Porque Jesus disse que o ministério dele é maior que o ministério de Elias, que o ministério de João Batista. Mas lá, os discípulos tiveram que esperar o Pentecoste, você não. Você só tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Exatamente no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você entra nesse ministério de Jesus e você começa a fazer as obras de Jesus e obras maiores, porque você vai fazer em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Porque você falar o nome de Jesus, sem essa unção do Espírito Santo, não acontece. E você só vai começar a experimentar isso se você, de uma maneira de fé, abraçar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E isso tem que ser verbalmente, falando e com o coração crendo. Por isso eu te convido agora, ora comigo, entregando tua vida para Jesus. Diz o seguinte: eu reconheço. Fala o meu nome, você fala o seu. Eu, Carlos, diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser exemplos para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? E eu me dirijo para você agora, até mesmo para participar da ceia conosco. Volte para os caminhos do Senhor. Você sabe muito bem o que significa esse andar operando os sinais que Jesus realizou. Talvez você tenha feito obras maiores que Jesus fez, ou feito obras como Jesus fez, e você está com saudade. Talvez você andou no Evangelho, nunca fez essas obras, porque você não deixou elas se manifestar, porque a carnalidade foi muito alta, e por isso você desviou. Volte para os caminhos, para Jesus fazer o ministério dele, dar continuidade através da sua vida. Ora após mim dizendo: eu reconheço que contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Por isso, arrependido, eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou orar por vocês. Senhor Deus, Pai eterno, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos em tua presença, e eu peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Agora, dentro do propósito que eu tinha colocado,
Vamos em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Diz o seguinte, no versículo 26, Paulo lembra o povo dessa situação. 23, ele diz o seguinte, 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, tendo de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos doentes, e não poucos os que dormem. Vamos pegar agora o meu cálice, o cálice da Jandira, o meu pão, o pão da Jandira. Você pega o seu pão agora, levanta e vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, coloco, Senhor, este cálice, este suco que está dentro desse cálice e este pão. O suco que está na mão do irmão da irmã que está assistindo ouvindo. O pão que está na mão do irmão da irmã que está assistindo ouvindo. Na autoridade que me deste dos altos céus, eu os consagro a Ti. Sim, que no mundo espiritual não seja mais visto como suco e nem como pão, mas como sangue e como o corpo de Jesus. Ao bebermos, tenhamos nosso corpo sarado, nossa alma sarada e o nosso espírito fortalecido em nome de Jesus. Vou estar distribuindo, nós não vamos comer e beber separadamente, vamos comer e beber junto. Mas antes de comermos e beber, a palavra de Deus diz que não pode fazer isso de maneira indigna. Porque muitas pessoas, fazendo indignamente, adoeceram, enfraqueceram e morreram. Enfraquecer é caminhar o evangelho com muita dificuldade. Adoecer é trazer muito problema para o evangelho. E morrer é desviar os caminhos do Senhor. Mas o Senhor convida a gente a examinar. Depois de examinar, se tiver alguma coisa, pede perdão a Deus. O conserto você pode fazer depois. Mas se você pedir perdão a Deus agora, Deus vai te perdoar e você vai estar apto a participar. Vamos tirar um minutinho para estarmos fazendo essa reflexão sobre os nossos erros. E depois desse 1 minuto, nós iremos comer e beber juntos. 1 minutinho, em nome de Jesus.
Amém. Juntos, comamos e bebamos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Que o Senhor possa estar trazendo os propósitos dele ser realizados ali no Oriente Médio. Que nós cremos e sabemos que o que estiver acontecendo no Oriente Médio tem tudo a ver, vigiando e anunciando que o Senhor está às portas. As coisas estão acelerando. Quem conhece sabe, os sinais estão aí. Jesus disse que nós não sabemos o dia, a hora, está reservado só para o Pai. Mas deixou bem claro que nós tínhamos a obrigação de saber a época. E ele falou que da mesma forma que o agricultor sabe a época, ele sabe discernir tranquilamente a época das estações, se vai chover, se não vai, se está bom para plantar ou não, nós devemos saber a época em que ele está vindo. E ele falou, realizai a ceia até que eu volte. O que nós acabamos de fazer aqui agora, a ceia do Senhor, é um anúncio que nós vamos estar fazendo até o Senhor voltar. E o que está acontecendo ali, no Oriente Médio, em Jerusalém, em Israel, nos países vizinhos de Israel, tem tudo a ver com a volta do Senhor. Fique alerta, igreja. Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, na autoridade que Tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que eu, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada. Venha sim, Senhor, a Tua paz ali sobre Israel. Venha ali, Senhor, a Tua unção sobre Israel, sobre Jerusalém. Sim, ó Deus, venha com o Teu mover ali sobre aquela região. E que essa unção se espalhe sobre todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.